Olhe para uma semente. Ninguém consegue imaginar a árvore que existe ali, porque o que realmente importa ainda está escondido. Antes da copa, existem raízes. Antes dos frutos, existe crescimento. E antes que a vida revele quem somos, alguma coisa já aconteceu dentro de nós. Às vezes pensamos que estamos apenas vivendo, mas, na verdade, estamos sendo formados. Cada experiência deixa alguma marca. A pergunta é: que tipo de marca ela está deixando em nós? Existe um texto na Bíblia que resume tudo isso em uma frase. Ele diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Percebe? Antes de falar sobre atitudes, Deus fala sobre interior. Antes dos frutos, ele fala das raízes. Penso que se quiséssemos entender quem estamos nos tornando, precisaríamos começar exatamente por onde Deus começa. Mas existe uma pergunta. Se ninguém acorda cedo querendo se tornar uma pessoa amarga, fria ou indiferente, como isso acontece? Como a vida consegue nos transformar quase sem percebermos? É sobre isso que vamos conversar agora. Existe uma coisa bem interessante sobre uma árvore. Ela nunca cresce de uma vez. Ela cresce um pouco todos os dias, mesmo quando ninguém percebe. A nossa vida é exatamente assim. Nós imaginamos que mudamos apenas nos grandes acontecimentos. Quando mudamos de cidade, quando perdemos alguém, quando nos casamos, quando enfrentamos uma doença. Mas não, na maioria das vezes, a transformação acontece nas pequenas coisas. São pequenas escolhas, as conversas que alimentamos, os pensamentos repetidos, os ambientes que frequentamos, as pessoas que ouvimos, os conteúdos que consumimos. Quase nada disso parece importante, isoladamente, mas, com o tempo, vai formando quem somos. Imagine duas árvores plantadas no mesmo dia. Recebem a mesma chuva, o sol é o mesmo cuidado, mas uma delas cresce sobre uma terra fértil, a outra sobre um solo pobre. Durante muito tempo parecem iguais. Só depois de alguns anos a diferença aparece. Não porque a mudança aconteceu naquele dia, mas porque ela vinha acontecendo silenciosamente desde o começo. É exatamente isso que acontece conosco. Ninguém se torna paciente de um dia para o outro. Ninguém se torna arrogante de repente. Ninguém constrói um casamento forte em um único gesto. Nem destrói uma amizade em apenas uma palavra. Tudo vai sendo construído, pouco a pouco, todos os dias. Muitas vezes queremos mudanças rápidas, mas Deus costuma trabalhar de forma diferente. Ele transforma o coração primeiro e depois a vida começa a mostrar os frutos dessa transformação. Talvez seja por isso que, às vezes, olhamos para alguém e pensamos: como essa pessoa chegou a esse ponto? A resposta quase nunca
está em um único acontecimento. Ela está em centenas de pequenas escolhas que pareciam insignificantes. E isso vale também para nós. Quem você será daqui a 5 anos está sendo construído hoje, nas pequenas decisões, nas pequenas reações, nos pequenos pensamentos. Quando Salomão escreveu "Tenha cuidado com o que você pensa", ele estava falando exatamente desse processo. Porque antes de uma atitude existir, ela foi um pensamento. Antes de um hábito nascer, existiu uma escolha. Antes de aparecer um fruto, alguma raiz já estava crescendo. E aqui surge uma pergunta. Se as raízes são tão importantes, por que quase nunca prestamos atenção nelas? Porque gastamos tanto tempo cuidando do que as pessoas veem e tão pouco tempo cuidando daquilo que ninguém vê. É exatamente nesse lugar invisível que Deus começa a trabalhar. E é para lá que vamos agora. Quando olhamos para uma árvore, o que chama a atenção é a copa, o tamanho, a sombra, os frutos, mas a árvore nunca começou ali. Ela começou onde ninguém vê, nas raízes. E esse, creio ser, um dos maiores enganos da nossa vida. Nós passamos muito tempo tentando mudar aquilo que as pessoas enxergam e pouco tempo cuidando daquilo que somente Deus conhece. As raízes nunca aparecem, mas sustentam tudo. Se elas forem fortes, a árvore permanece, mesmo quando chegam os ventos fortes. Mas se tiverem doentes, é apenas uma questão de tempo. Por fora, ela ainda parece bonita, até o dia em que não parecerá mais. Pense numa casa. Quando aparece uma rachadura na parede, o problema quase nunca começou ali. Ela apenas revelou algo que já existia na estrutura. Com a nossa vida, acontece exatamente a mesma coisa. Muitas atitudes não são causas, são apenas reflexos de algo que já estava acontecendo dentro de nós. Quem sabe seja por isso que Deus nunca começou pelos frutos. Ele sempre começou pelo coração, porque é ali que nasce a maneira como pensamos, como reagimos, como escolhemos, como amamos, como perdoamos. Tudo começa ali. É por isso que Provérbio diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Perceba, a Bíblia não está falando apenas do que passa pela nossa cabeça. Ela está falando daquilo que permitimos permanecer dentro de nós, porque um pensamento alimentado hoje pode se transformar em uma decisão amanhã, e uma decisão repetida acaba construindo a pessoa que nos tornamos. Talvez você agora tenha entendido porque Jesus nunca começou transformando comportamentos. Ele sempre começou transformando pessoas. E isso nos leva à próxima pergunta. Se Deus trabalha primeiro no interior, como essa transformação realmente acontece? É sobre isso que vamos conversar agora. Existe uma verdade simples sobre a árvore. Ela nunca precisa anunciar que está viva. Os frutos fazem isso por ela.
Com a nossa vida, acontece a mesma coisa. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que cultivamos por dentro aparece por fora. A paciência aparece, a bondade aparece, o orgulho também, a amargura também. Ninguém consegue esconder para sempre aquilo que alimenta todos os dias. Os frutos apenas revelam o que as raízes produzem. Você já encontrou alguém que transmitisse paz? Nem sempre essa pessoa tem uma vida fácil, mas existe algo nela que não depende das circunstâncias. Isso não nasceu de um dia para o outro, foi cultivado. Assim como acontece com qualquer árvore, Jesus disse que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Ele estava mostrando que o exterior sempre revela aquilo que foi formado no interior. Se os frutos revelam quem estamos nos tornando, surge uma pergunta ainda mais importante. Será que conseguimos mudar esses frutos? Ou Deus quer transformar algo mais profundo? É exatamente aí que a nossa conversa chega ao ponto mais importante. Existe uma diferença entre tentar parecer uma árvore saudável e realmente ser uma árvore saudável. Uma pode enganar por algum tempo, a outra permanece. Tenho certeza que seja por isso que Deus nunca começou pelas aparências. Ele sempre começou pelo coração, porque é dali que nasce tudo o que fazemos. Não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de natureza. O texto que estamos trabalhando nos diz: tenha cuidado com o que você pensa, porque Deus sabe que quando o interior muda, a vida muda junto. Os frutos, queridos, não precisam ser forçados, eles aparecem. Às vezes pedimos que Deus mude as nossas circunstâncias, mas muitas vezes Ele começa mudando o nosso coração. E quando isso acontece, passamos a enxergar até as mesmas circunstâncias de maneira diferente. Talvez você esteja esperando Deus mudar a sua vida, mas e se Deus quiser começar mudando você? Porque uma árvore saudável não precisa lutar para produzir frutos. Ela apenas permanece ligada às raízes. E isso nos leva à última pergunta. Depois de tudo o que conversamos, existe apenas uma decisão que ninguém pode tomar por você. Quem você decidiu se tornar? Durante essa conversa, nós falamos sobre uma árvore, sobre raízes, sobre frutos, mas na verdade nunca estivemos falando apenas de uma árvore, estávamos falando de nós. Porque, querendo ou não, todos nós estamos nos tornando alguém. Todos os dias, em cada escolha, em cada pensamento, em cada decisão. Talvez hoje Deus apenas tenha colocado uma pergunta diante de você, não para trazer culpa, mas para trazer consciência. Quem você está se tornando? E se existe algo que precisa mudar, a boa notícia é que toda transformação verdadeira, pode começar hoje. Assim como uma árvore cresce de dentro para fora, Deus continua trabalhando primeiro no lugar que ninguém vê, o coração. Por isso, o provérbio nos lembra: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tudo começa ali, nas raízes.
Se essa reflexão, querido, falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários apenas uma frase: quero cuidar melhor das minhas raízes. Talvez a sua resposta encoraje alguém que também está caminhando conosco. Se você acredita que esta mensagem pode ajudar outra pessoa, compartilhe. E se deseja continuar nessa caminhada nas próximas semanas, será uma alegria ter você aqui no SOS Certo. Nenhuma árvore cresce apenas por querer crescer. Ela cresce por causa daquilo que recebemos todos os dias. E isso também acontece conosco. Existem influências que fortalecem a nossa vida, mas existem outras que entram de forma silenciosa. Parecem inofensivas, prometem diversão, prometem dinheiro mais fácil, prometem controle, mas aos poucos começam a controlar quem as alimenta. É sobre uma dessas influências que vamos conversar na próxima caminhada. Até lá. Tchau, querido.